Não, eu acho que a questão do Soares, ela me lembra um pouco quando jogou o Seedorf aqui, ou sabe, aquela coisa. A gente também vota na categoria do jogador, mais até do que no desempenho dele no Campeonato Brasileiro. Um cara fora da curva. Então. Mas também é curioso notar que o Soares voltou para o futebol sul-americano porque não estava conseguindo jogar nada na Europa. Não jogou bem no Atlético de Madrid do Simeone, voltou para o Nacional do Uruguai, não jogou porra nenhuma, desculpa a expressão, no próprio Nacional do Uruguai, e aqui no Brasil então eu não acho também que o Renato Portaluppi não tenha nada a ver com isso. Eu acho que tem sim. O Renato Portaluppi, que o Mauro não gosta, ele fez um bom trabalho. Sim, capitaneado pelo Soares, mas se o Simeone não conseguiu, no Nacional não conseguiu, o Renato Portaluppi conseguiu tirar o melhor do Soares, inclusive preservando ele de algumas partidas, digamos, desnecessárias. O acordo dos dois sobre a questão do gramado sintético, o Soares não jogar e tal. Eu gostei muito do campeonato do Paulinho, porque além de artilheiro, ele é artilheiro sem bater pênalti, que é raríssimo isso. É 20 gols sem gol de pênalti. Isso é uma marca bem significativa. E acho que o campeonato teve jogadores bons, mais do que times bons. Mas o Soares tem um nível diferente. Também é curioso notar que o Cavani veio para o futebol sul-americano e não conseguiu fazer nem de perto o que o Soares fez no Boca Juniors. E vocês lembram que depois de 2010, o artilheiro da Copa, o jogador mais badalado uruguaio, era o Forlán, né? E o Forlán veio jogar no Inter, e não no Grêmio. E não deu em nada, né, cara? Foi uma coisa... Era o jogador mais badalado uruguaio naquele momento, depois de ter passado pelo Manchester United e tal, e não jogou nada aqui. Então, já estamos com saudade, assim como disse o Juca, do Luis Soares, é o craque do campeonato. Mas ele vai também ser lembrado como um jogador fora da curva que passou pelo futebol brasileiro, mesmo não estando no auge da carreira, com dores e não sei o quê, e tudo mais, ele fez a diferença na temporada. Fala aí, Veja que o elogio do Arnaldo ao Renato é pelo que o Renato faz bem. O Renato é um bom gestor do ambiente. Ele é ótimo nisso. Talvez seja o melhor. Mas como técnico que treina, prepara o time, faz o time funcionar, é muito fraco. Então ele consegue compor bem com o Soares, para o Soares ser administrado, jogar aqui, não jogar ali e tal. Ótimo. Nisso ele é bom demais, inegavelmente. Mas para montar um time que sabe se defender, é um horror. Quarta pior defesa do campeonato. Fosse uma defesa, repito, razoável, a 10ª, a 9ª melhor do campeonato, o Grêmio ganharia pontos que perdeu aí pelo caminho e seria campeão brasileiro. Sério, é matemático isso. O Soares entregou isso para o Grêmio, mas não dá para ser. A defesa do Goiás foi menos ruim, digamos assim, que a do Grêmio. Ele só foi melhor do que Coritiba, América Mineiro e o Santos, que tomou um jogo só, tomou 7 gols. É sério isso. Tivesse uma defesa mais ou menos ali, o Grêmio seria campeão brasileiro. Graças ao Soares. E aí seria graças ao Renato também. É a próxima enquete que eu ainda não vou revelar, mas tem a ver com treinadores. Mas, Juca, você que ia divergir sobre o melhor do campeonato, por favor. Então veja, que eu ia propor uma outra enquete, mas não vou nem propor, que era uma enquete que usasse uma escala. De 1 a 10, o quanto contribui para as glórias do Grêmio o vice-campeonato brasileiro que o Grêmio deve ao Soares? De 1 a 10, quanto seria para a inglória corintiana mais uma queda, a segunda queda para a Série B, que foi evitada por Romero? Isto posto, pergunto, quem foi mais importante? O Soares para o Grêmio ou o Romero para o Corinthians? E não cabe dúvida, Romero salvou o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Daí a minha consideração. Eu vou votar no Paulinho, cara. Acho que ele fez um campeonato espetacular. Ele fez um monte de gols, foi artilheiro. Como artilheiro não tá bom, Ancora? Não, tá ótimo, mas artilheiro não é um prêmio subjetivo, né? É objetivo. O cara fez tantos gols e virou artilheiro.
Agora, quando Você a gente nota. vê quem é... Mas veja você, o segundo artilheiro é o Soares. Sim, é verdade. Veja você. E não, e vejam vocês todos a que situação chegou o Esporte Clube Corinthians Paulista, que se não sou eu falar dele aqui e voltar a falar, não teria aparecido. Quer dizer, o Corinthians desapareceu como protagonista. Não, o Moscardo apareceu na enquete, tá? O Moscardo apareceu na enquete. Até porque o Corinthians do Campeonato Brasileiro não é digno de nenhum registro. Eu só quero passar uma informação aqui, que você falou de uma escala de 1 a 10. O Grêmio embolsou com o vice-campeonato 45 milhões de reais. É verdade. 45 milhões de reais. O campeão Palmeiras, 47 milhões. Que a diferença é pequena, inclusive. Porque em outros campeonatos a diferença entre o primeiro e o segundo é muito maior. Não é? Nesse caso é apertadinho ali. E o Paulinho ajudou, junto com o Hulk, ao Galo Mineiro de faturar 42 milhões e 600 mil. Excelente. Ficou assim a enquete, hein? Quem foi o craque do brasileiro? Soares, 59%. Endrick, 23%. Paulinho, 16%. Já está no ar a próxima enquete. E a pergunta é sobre treinadores. O Mauro adiantou um pouquinho, mas vamos lá. Quem foi o melhor treinador do brasileiro? Abel Ferreira, Felipão, Renato. E, como sempre, vocês podem acrescentar outro cara aí. Quem vocês quiserem aí. Você também no chat pode acrescentar outro treinador que não esses três que estão na enquete. Quem para você foi o melhor, Trajano? Eu não vou fugir da obviedade do resultado. Sabe, o Abel conseguiu colocar o Palmeiras, não desistir, enquadrar o Palmeiras na diversidade, então vai dar pra gente, vamos lá e tal. Montou o time sem os seus dois dos seus melhores jogadores dos últimos tempos, que é o Dudu, que ficou fora, e o Rony, que quebrou o braço, né? Então vinha jogando bem também, né? Então, ele conseguiu, com espírito de liderança, com estudo, com vibração, com todos os méritos, né? Então, o técnico ganha tudo. Por mais que a gente discorde do Abel, em declarações, em posições, se acha, sei lá o quê, que ele acha isso e aquilo, mas como técnico ali, é ele, Abel. Do brasileiro, lembrando, hein? Terá o técnico Estou falando do também. brasileiro. É bom sempre lembrar que a enquete é sobre o Campeonato Brasileiro. Isso não é? Mesmo, Por exemplo, exatamente. Não é a Copa do Brasil, né? Talvez entrasse até o Dorival Júnior. Não foi campeão? Talvez até entrasse. Se fosse uma enquete só do campeonato da Copa do Brasil. Isso. A galera aqui lembrando caras que estão fora do radar aqui. Por exemplo, o João Luiz Viana fala: o Ramon Dias pegou o Vasco com 9 pontos e salvou do rebaixamento. Se ele tivesse o desempenho no segundo turno, seria campeão. Se ele tivesse o desempenho no primeiro turno. Muita gente lembra do Caixinha também, técnico do Bragantino. Mas, Juca, quem você vota? É o meu, Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, porque pegou um time sobre o qual não existia grande expectativa, colocou na Libertadores, de todos os times, né, digamos, menores, a grande campanha, com destaque para o Cuiabá, que também merece ser sublinhado, porque afinal não correu riscos de cair, coisa alguma. Entre os times da Série A, apenas Flamengo, São Paulo e Cuiabá jamais caíram, né? É claro que não vale tanto para o Cuiabá. Não coloque na mesma prateleira. Não coloque na mesma caixinha o Cuiabá. Na mesma caixinha. Mas para mim é Pedro Caixinha, e eu, se fosse dirigente do Palmeiras e viesse a perder o Abel Ferreira, ficaria numa dúvida cruel entre Vojvoda e Caixinha. Eu não pegaria o lugar do Abel Ferreira nunca se eu fosse técnico. Imagina muito melhor você pegar um time que está caindo isso mesmo. Para você levantar, do que você entrar no lugar de um sujeito vitorioso que ganha tudo. A chance de você quebrar a cara é muito grande. O Rubens Lisboa, nosso produtor aqui, tem um voto diferente de todos vocês. Para ele é Luiz Castro, o cara que quando deixou o Botafogo era campeão. Saiu, eu não quis. É inteligente. Mauro, qual é o seu voto? Quem é o melhor técnico do Brasil? Quem foi o melhor técnico desse brasileiro? Luiz Castro. É isso mesmo, é o meu voto. Sério? Eu quero 10 jogos.
12 jogos, 83% de aproveitamento, Luiz Castro. Não. Se for partir para isso, o nosso caçapa tem que entrar, porque ele teve 100%. Teve mais que menos jogos, mas 100%. 100%. Eu acho que dirigiu 3 jogos no Brasileirão. Né? 3 jogos. E quem montou foi o Luiz Castro. Ele só tocou o barco ali. Luiz Castro, então, votado. Aqui, o Ronaldo Domingos também votou no Luiz Castro aqui, ó. Melhor técnico do brasileiro. O Arnaldo, para quem é o seu voto? Cara, eu acho que a enquete é boa, essa dos técnicos, e quando a gente for fazer a eleição do ano, vão entrar aí também Dorival e Diniz. A gente teve bons trabalhos esse ano, cara. É curioso. A gente começou com expectativa zero, só o Abel tinha expectativa sobre ele, no futebol brasileiro. Vojvoda, talvez, né? Diniz, talvez, mas olha, esse ano foi interessante. Os 3 da sua enquete acho que fizeram um bom trabalho no brasileiro. A gente volta no Abel porque ele é o melhor técnico trabalhando no Brasil com alguma sobra, algum tempo. Talvez ele nem tenha sido o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Por isso que a gente está, olha lá, o Mauro falou do Luiz Castro, lá, o Renato e o Filipão foram bem. Os times dele foram bem. Foram muito acima da expectativa. Mas eu acho que, como o Trajano falou, na hora em que o campeonato se abriu, Abel e Hendrick, cada um de sua forma, colocaram o Brasileirão no colo, né? Acho que o Abel até demorou a colocar o Hendrick. Não foi o melhor ano de trabalho do Abel, não foi o melhor brasileiro do Abel, mas ainda assim eu acho que ele consegue vencer os seus adversários porque é melhor do que eles, tem mais repertório e tudo mais. Então ele ganha, mas por pouca margem, como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Dessa vez ele teve mais desafiadores, eu acho. Eu acho que o Abel, para mim, ganha também. Eu acho que o Abel fez... Não, de fato, não foi o melhor ano do Abel, não foi, mas o cara pegou as maiores adversidades esse ano e fez o que nenhum outro conseguiu fazer. Quando o campeonato se abriu, tinha lá um treinador que fez o time dele chegar até o fim. O Tite não conseguiu no Flamengo, nem dá para culpar porque o cara acabou de chegar. O Filipão, apesar da arrancada, também não conseguiu, perdeu lá pro Coritiba em casa. O Renato não conseguiu com a defesa peneira, e perder pro Corinthians. Então, na hora do vamos ver, para mim o Abel foi lá e fez. Então, e a nossa enquete ficou assim, ó, quem foi o melhor treinador do Brasileirão? Abel Ferreira, 73%. Felipão, 15%. E o Renato Gaúcho, 13%. Muitos votos aqui pro Caixinha e também pro Luiz Castro. A galera tá falando aqui. Âncora, se eu não me engano, a votação do Abel foi a maior de todas as enquetes, com maior diferença. É provável. Os outros ficaram em 50 e tantos. Dá uma passada, você vai ver. Bom, vamos repassar tudo agora. Fala, Juca. Não, como eu preciso sair, eu queria só dar um pitaco e dizer que eu lembrei muito de Zé Trajano ontem ao ler a decisão da Justiça derrubando o Edinaldo e causando toda essa confusão que vai acontecer e todas essas ameaças que não passam de cães ladrando, porque nenhum deles morderá. Né? Vai tirar o Fluminense do Mundial, a seleção brasileira da Copa América, e não vão fazer isso nunca. Mas eu quero lembrar o seguinte, pode ser, Zé Trajano, se a FIFA levar a ferro e fogo a intervenção da Justiça na CBF e suspender a CBF, que a gente se livre das datas FIFA. Olha que beleza. Os campeonatos brasileiros não teriam... Estaria tudo resolvido. O campeonato brasileiro teria acabado 2 meses atrás. Exatamente. Olha, tudo que o torcedor brasileiro precisa é acabar com a seleção brasileira. Não tem mais Copa do Mundo. Vamos jogar aqui entre nós que a gente se diverte. É isso. Muito bem. Você sabe que é uma coisa tão sem importância hoje em dia, que acabou o noticiário, está aí, basta olhar em todos os sites e tal. Isso saiu a relação dos adversários do Brasil na Copa América. A gente não gastou um segundo com isso. Isso. Jamaica, Colômbia e... Tem uma Jamaica, Colômbia vai decidir. Paraguai. Vai decidir aí. Outra gente, você tinha razão, viu? Valeu, Juca. Estão entregues os troféus, né?
Troféus. Ratão, os troféus. Os Ficamos troféus. assim. Aqui, Ficamos ó. assim, ó. Revelação, Hendrick. Decepção, Botafogo. Então, portanto, ganhou o ratão de bronze. Craque, Soares. Ganhou o gatão de ouro. Técnico, Abel Ferreira. Certo? Na nossa votação. Abel Ferreira. E, de fato, o Trajano tem razão. O Abel Ferreira teve a maior votação, a maior percentual foi dele, com 73%. Juca está saindo, valeu, Juca. Um ratão, fala. E um ratão especial para o VAR. Um ratão especial para a arbitragem de futebol no Brasil. Boa. E na Inglaterra também. Inclui na Inglaterra aí também. Tá feia a coisa lá. Qual